Tá aqui, né? Bem, na aula passada eu também falei a parte de congruência de segmentos, não é isso? E agora a gente vai ver agora a congruência de ângulos. Então, dois ângulos são congruentes quando tem a mesma abertura, ok? Observe os ângulos AOB e RVS. Então, ó, eu tenho o ângulo aqui, ó, AOB, e eu tenho o ângulo RVS, que é esse aqui, ó. Com a mesma abertura do compasso, traçamos os arcos AB, compasso em O, e RS, compasso em V. E encontramos AB é congruente a quem? A RS. Então ele falou que cadê? Que AB é congruente a RS. Então, ó, vocês estão vendo que ele está falando nessa parte aqui de compasso, ok? Então também não vou ficar entrando em muito detalhe não. Então, o que que você tem que entender então nessa parte aqui toda aqui, ó, de congruência de ângulos? Você tem que entender que dois ângulos são congruentes quando tem o quê? A mesma abertura, tudo bem? E olha como é que eu vou indicar essa congruência de ângulos. Assim como lá nesse segmento, eu falava que dois segmentos são congruentes, então o que que eu falava? Quando eu mexia com congruência, eu utilizava três tracinhos, tá bom? Agora, quando eu estiver falando, ó, que dois segmentos têm medidas iguais, aí eu colocava o quê, ó? O sinal de igualdade lá, tudo bem? Aí aqui, por enquanto aqui, eu acredito também que em congruência de ângulos vai ser a mesma coisa, tudo bem? Então, dois ângulos são congruentes, então o que que eu faço? Eu vou colocar os três tracinhos, igual tá aqui, ó, na setinha aqui, ó. Tá bom? Os três pauzinhos ali, ó. Beleza? Lembrando que se dois ângulos são congruentes, tem a mesma abertura. O que que seria isso aqui então? Se esse aqui, ó, pessoal, se isso aqui tem 40 graus, então aqui também tem 40 graus. Ah, se aqui tem 75 graus, aqui também tem 75 graus. E assim por diante. Tá bom? Vamos para a próxima aí, ó. Medida e congruência de ângulos. Como é que seria isso? Medir um ângulo A ou B significa determinar quantas vezes um ângulo unitário cabe no ângulo A ou B. Eu tinha falado lá na medida unitária U, ok? Então, aquele mesmo raciocínio, para quem assistiu aí as videoaulas, eu tinha falado, olha, eu quero saber a medida de um segmento. Eu vou estar pegando aqui essa régua, ok? O que que vai acontecer aqui, ó? Essa medida de comprimento pode ser justamente o metro, centímetro, quilômetro, por aí vai. Mas nem sempre uma questão ela vai estar especificando. Então, essa unidade de comprimento você pode representar pela letra U. Então, essa letra U, por exemplo, se eu fosse pegar essa régua aqui, ó, que está baseada no centímetro. Então, é como se 1 centímetro aqui, ó, fosse o meu U. Ok? Então, se eu tenho essa caneta aqui, ó, estou medindo essa caneta aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa caneta aqui está indicando mais ou menos aqui, ó, 16 centímetros. Então, ó, significa, então, que essa caneta aqui, ó, para ela, é como se coubesse 16 U, sendo que o U equivalesse a 1 centímetro. Então, quando ele falou aqui, ó, medir um ângulo AB significa determinar quantas vezes um ângulo unitário, então esse ângulo unitário você não sabe se está em grau, se está em radiano e por aí vai. Cabe no ângulo quem? A ou B, ok? Então vamos supor então que esse ângulo unitário fosse 1 grau, tá bom? Então o que aconteceu aqui? Ó? Eu estou pegando aqui esse transferidor como referência e vamos supor então que esse ângulo unitário fosse justamente a letra U que indicasse 1 grau. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, AOB, dá uma olhadinha aí, ó, AOB. Quando você coloca esse ângulo aqui, ó, AOB, e vai medir lá no transferidor, você vê aqui, ó, que tá parando aqui no 30, ó.
Então, é como se aqui coubesse 30 U's, tudo bem? Só que o meu U aqui é justamente 1 grau. Então, por isso que está falando que o ângulo AOB é quanto? É 30 graus. Tudo bem? É isso que ele está querendo dizer. Também eu não vi nenhuma questão falando essa parte de ângulo unitário, nada disso não, mas é bom você entender, ok? Você vem aqui, ó, e pega o ângulo AOC, ó, AOC. Veja que, ó, sai do zero e chega na onde? Nesse valor aqui, né, que é quanto? 45, ó. Então aqui, esse ângulo AOC tem 45 graus. O meu ângulo AOD, aqui, ó, pelo transferidor, tem quanto? 60 graus. E assim por diante. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, como um instrumento aqui de medidas de ângulos, o transferidor. Tá bom? Aonde ele está aqui em graus. Eu acredito que nesse material aqui não esteja uma outra medida de ângulo conhecido como radiano. Acredito que não. Aí eu tenho aqui, ó. Eu estou aqui agora, ó. A medida de um ângulo é, portanto, o número que indica quantas vezes a unidade de ângulos, que no caso ali é o grau, cabe no ângulo. Então veja que quando eu mencionei aqui, ó, eu vou pegar aqui o AOD, viu? O AOD. Veja que se eu tenho 1 grau, ok? E o meu AOD é justamente 60 graus, significa que ele está cabendo 60 vezes 1 grau. É isso que ele está querendo dizer nessa parte que eu destaquei aqui de azul. Se eu pegar, por exemplo, o AOH, tá dando aqui, ó, quanto? AOH, 150. Então significa que tem 150 vezes 1 grau, tá bom? E assim por diante vai seguindo o raciocínio. Vamos pro próximo aqui, ó. Dois ângulos são congruentes quando tem medidas iguais. Então, ó, a princípio, lá falava o seguinte, que... Cadê? Deixa eu voltar lá em cima. Que dois ângulos são congruentes quando tem a mesma abertura. Então, ele utilizou o termo abertura porque em nenhum momento ele tinha mencionado a palavra de ângulo, por exemplo. Ou, ângulo não, perdão, de graus. Então, ele utilizou a palavra abertura como se fosse, por exemplo, um conceito, poderia ser uma palavra popular. Mas matematicamente, o termo apropriado seria isso aqui, ó, medidas iguais. Ok? Então, ó, se fosse... Alguém quer entrar aqui, peraí. Se for uma linguagem popular, o termo seria esse aqui, ó. Por isso que ele colocou aqui, ó, entre aspas. Dois ângulos são congruentes quando tem a mesma abertura. Ok. Mas se for usar uma linguagem matemática, a linguagem matemática passa a ser essa. Dois ângulos são congruentes quando tem medidas iguais. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aí, ó. Eu tenho aqui justamente o ângulo AOB, AOB. Bem, o ângulo AOB, a medida desse ângulo é congruente à medida de quem? Desse ângulo aqui, ó, RVS. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte, ele está falando AOB aqui, não é? Então significa que você vai fazer assim, ó, AOB, ok? Parte do A e chega no B. Mas você também pode estar falando BOA, ok? Aí você também está se referindo ao mesmo ângulo, não faz nenhuma diferença. Só que ele falou isso aqui, ó. Agora ele escreveu o quê? Medida. Ó, medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo RVS. Então eu vou dar uma pausa aqui e eu vou voltar nesse aqui, ó. Veja que quando era segmento, olha, se eu quero dizer que os segmentos são congruentes, aqui eu não coloquei porque eu estava somando aqui, né, na questão. Mas se eu tenho segmentos congruentes, alguém quer entrar. Se eu tenho segmentos congruentes, olha como é que fica a escrita, dessa maneira. Agora, se eu quisesse dizer que eu tenho
medidas de segmentos iguais, deixa eu só descer aqui. Eu venho aqui, ó, tiro o sinal de congruência, coloco o sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade, nesse momento eu estou me referindo à medida. Então, esse pauzinho aqui, ó, de cima, ele vai desaparecer. Então, fica assim, ó, F. Veja que eu estou falando agora, a medida do segmento EF é igual à medida do segmento RS, tá bom? Então, ó, falou congruência, é essa escrita. Ah, falou medida, eu troco aqui, ó, tá vendo? São dois pauzinhos agora, e o pauzinho que estava aqui em cima, eu elimino ele. Agora, veja agora como que é ângulo. Ângulo, olha como é que é. Quando eu falo congruência, veja que os três pauzinhos aparecem. Agora, quando me refiro à medida, ó, agora são dois pauzinhos, ok? E um detalhe, veja que aparece essa palavrinha aqui, ó, med, né? Para dizer que é medida. Tá bom? Pode ser que tenha uma outra aqui, representação de medida, que por enquanto aqui eu não estou lembrando, mas se aqui no texto aqui tiver, melhor. Tá bom? Então vê aqui, ó, a medida de AOB é igual à medida de RVS. Agora, a parte de cima está falando o quê? O ângulo AOB é congruente, tá bom? Então presta atenção nisso aí, ó. Então vamos lá, então. Se surgir alguma dúvida, vocês perguntam aí. Nome dado aos ângulos. Dependendo de sua medida, os ângulos recebem nomes especiais. Você tem um ângulo reto, ângulo cuja medida é 90 graus. Ok. O ângulo agudo, qualquer ângulo cuja medida é menor que 90. Aí tá, ó. Só que tem um detalhe. Esse ângulo agudo aqui, a melhor definição seria assim, ó. Qualquer ângulo cuja medida é menor que 90 e maior que zero. Porque se fala que é menor que 90, também você pode pensar também no ângulo zero. Só que o ângulo zero, ele é chamado de ângulo nulo. Entendeu? Então, quando você tem 0 graus, aí ele tem um nome específico que é chamado de quê? De ângulo nulo. Tá bom? Então, essa definição aqui, ó, eu mudaria ela. O ângulo obtuso, olha para você ver, ó, qualquer ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180. Pronto, aí, ó, essa definição aqui tá legal. Porque se falasse assim, ó, qualquer ângulo cuja medida é maior que 90, ó, então você poderia também pensar no ângulo 180. Aí o ângulo 180, você estaria enquadrando ele como um ângulo agudo. Só que o ângulo 180, ele tem um nome especial. É chamado de ângulo raso. Olha aqui, ó. Ângulo cuja medida é 180. Então, ó, se deu 90 graus, a medida do ângulo é chamado de ângulo reto. Se a medida do ângulo estiver entre 0 e 90, aí vai ser o ângulo agudo. Se tiver entre 90 e 180, ele é chamado de um ângulo obtuso. E se for exatamente 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. E outra coisa, se for 360, ele é conhecido como ângulo de uma volta, ou ângulo completo, né? Além desses ângulos, temos ainda ângulos complementares. Esses aqui também você tem que saber, que vai pedir demais nas questões. Ângulos complementares, dois ângulos cujas medidas têm soma igual a 90. Então, dois ângulos são complementares quando, ao você somar a medida desses dois ângulos, a soma tem que dar justamente 90 graus, tá bom? E ângulos replementares é o quê? É quando a soma das medidas de dois ângulos é justamente quanto? 180. Então, complementar, a soma dá 90. Suplementar dá 180. Tá bom? Aí dá uma olhadinha aqui na figura, tá mostrando, ó. Então, 60 e 120 são ângulos suplementares. 70 e 20 são ângulos complementares. É isso que ele está querendo dizer. A bissetriz de um ângulo, aí tem aqui, ó,
a semirreta interna a um ângulo. Então, vamos embora. Essa parte aqui da bissetriz aqui, pessoal, ela vai ser justamente, ela vai dividir o ângulo em duas medidas iguais, ok? Então, ó, eu vou estar lendo essa parte aqui, observe as figuras, dá uma olhadinha aí. As semirretas OA, OB e OS têm a mesma origem, ok? Então, tá falando aqui, ó, OA, OB, que está aqui, e OS, que está aqui, ó. Tá falando que tem a mesma origem, então estou partindo daqui, né? Que mais? Tomando o ponto A em OA e um ponto B em OB, o segmento AB encontra a semirreta OS no ponto S interno do segmento AB. Ok. Então ele pegou um ponto aqui, ó, dessa semirreta, pegou um ponto dessa semirreta e traçou um segmento. Quando ele fez esse segmento, eles vão nota-se que esse segmento ele vai ter um ponto em comum com essa semirreta OS aqui, ó, que é justamente esse S maiúsculo aqui, viu? O ponto de encontro ou de interseção. Dizemos que a semirreta OS é interna ao ângulo AOB. Então, beleza. Tá, agora o que eu quero dizer aqui, ó? Eu quero agora o que me interessa, que é a bissetriz. Vamos observar agora a bissetriz. A semirreta OC é interna ao ângulo AOB, beleza. Na parte interna. Lembra que eu falei o seguinte, olha, aqui eu tenho uma semirreta, aqui também eu tenho outra semirreta, tudo bem? Bem, nessa parte de dentro aqui, eu vou ter o ângulo interno, e nessa parte aqui de fora, aqui, ó, eu vou ter o ângulo externo. Então, até agora eu estou notando que nesse livro aqui, ele só tá falando desse ângulo interno. Então, por isso que ele está utilizando aqui, ó, esse termo, uma semirreta interna, tá bom? Então, ele está se referindo só a essa região aqui, ó. Beleza? Aí tem lá, ó, os ângulos AOC e BOC são congruentes, pois ambos medem x graus. Ok, então tá falando que o ângulo BOC, aqui ó, BOC e COA, eles possuem o quê? Medidas iguais. Ok? Dizemos que OC é a bissetriz do ângulo AOB, ou ainda que OC divide o ângulo AOB ao meio. Então tá. Então toda vez que você tiver o ângulo, ok? E passar uma semirreta também com a mesma origem nesse ângulo, e essa semirreta divide esse ângulo total ao meio, essa semirreta aqui, ela é chamada de bissetriz. Poderia estar passando aqui, eu vou dar um print aqui e vou jogar aqui, ó. Vamos supor que tivesse essa semirreta aqui, ó. Ela tá aqui. Então, ó, você vai ter esse ângulo aqui. Ok. E você vai ter agora esse ângulo aqui, ó. Então, pronto. Olhando agora essa semirreta aqui, ó, que tá aqui de preto. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui de preto aqui. Você vê que é uma semirreta que possui a mesma origem desse ângulo aqui maior. Possui a mesma origem ou também o mesmo vértice, né? Como eu havia mencionado no início da aula. Só que essa semirreta, quando eu pego o ângulo aqui total, ela não divide esse ângulo ao meio, porque veja que esse ângulo aqui é menor do que esse ângulo. Logo, essa semirreta aqui, ó, preta, ela não é a bissetriz. Agora, se você pegar essa semirreta aqui que está pontilhada de azul, veja, deu o sinal aqui, ó. Deixa eu interromper aqui rapidinho.